Muita paz a todos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Nessa aula de hoje vamos iniciar o módulo 15, Lei de Reprodução. E vamos abordar nesse roteiro casamento e celibato. Essa unidade ela se divide em 3 subtópicos. O primeiro tópico trata da visão espírita do casamento e do celibato. E já encontramos um comentário de Kardec na questão 696 do Livro dos Espíritos, onde o texto do livro do Herge traz o seguinte trecho: o Espiritismo esclarece que o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Kardec já nos orienta a essência da lei de reprodução. E a essência da lei de reprodução se apresenta exatamente na união livre e fortuita dos sexos, significando que os espíritos encarnados, ocupando posições sexuais diversas, diferentes, eles têm a liberdade de encontrar o seu parceiro, a sua parceira, de fazer as suas escolhas a respeito daqueles com quem vai aplicar a lei de reprodução. E por isso que Kardec continua dizendo que o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, revelando que a história e o estudo da antropologia demonstra que, inicialmente, o homem, nas eras mais primitivas, não buscava manter laços perenes com a mulher. Não havia, nessa vivência grupal, um estabelecimento de um elo. Mas com a evolução da humanidade, com a evolução do homem, passou a estabelecer-se elos mais intensos entre o homem e a mulher. E a formação desses elos mais intensos ainda nas comunidades primitivas foi dando nascedouro ao Instituto da Família, ao Instituto do Casamento, da união, do laço de compromisso entre o homem e a mulher, que daqui a pouco veremos que toma várias formas, porque temos a monogamia e a poligamia. Mas vamos encontrar essa característica do início de estabelecimento de laços mais perenes exatamente na transição das eras mais primitivas para as civilizações. Na obra Vida e Sexo, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, explica que o casamento ou união permanente de 2 seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual 2 criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e no desenvolvimento de valores para a vida. Nos explica Emmanuel, nesse trecho, que o casamento ele representa essa união permanente de 2 seres. Essa união permanente, precisamos deixar claro, ela está relacionada à existência carnal. As obras de André Luiz nos relatam que lá no plano espiritual também se estabelecem essas uniões, porém ele explica que não com a mesma finalidade, com a mesma percepção do mundo material. Mas existem essas uniões também ocorrendo no plano espiritual. E no plano material, essa união ela está relacionada ao estabelecimento de um elo de confiança entre essas 2 criaturas que vão se unir para dali iniciar a formação de um núcleo familiar.
E Emmanuel nos lembra que essa união ela traz em si o cumprimento de uma série de leis divinas, porque existe nesse elo estabelecido entre um e outro um laço que é formado, em que esse laço traduz uma série de compromissos, principalmente o compromisso de apoio mútuo, de amparo nas dificuldades, de realização nas alegrias, de orientação para aqueles que vierem formar aquela família, de educação, de busca de aprendizado, de tolerância, de caminho de perdão, de caminho de amor. Então, esse elo estabelecido com o casamento é um elo que tem por finalidade o desenvolvimento de uma série de valores que são necessários ao próprio espírito. Então, o espírito, estabelecer um elo de casamento aqui no mundo material é, antes de tudo, estabelecer ali a construção de um ambiente de aprendizado, de tolerância, de crescimento espiritual para todos que ali dividem aquele círculo familiar. E o nosso material do ESD continua trazendo o seguinte trecho: o casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar em flores de alegria e esperança aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Com a união conjugal, nasce automaticamente o compromisso de um para com o outro. O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas muito mais. Um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Então vejam, o casamento, então, ele é a união de seres que estão voltados para o crescimento mútuo. E é óbvio, no casamento se espera viver ali alegrias, esperanças, flores, mas também sabemos que da própria condição da vida humana surgem percalços, dificuldades, tristezas, e esse processo exige que esse enlace tenha por finalidade o crescimento mútuo, a evolução espiritual mútua, porque no casamento são firmados compromissos não só de ordem material, de ordem afetiva, mas de ordem moral, no sentido de que aquele casal tem compromissos para com, não só um com o outro, mas para com a prole que eles vão acolher. Compromissos espirituais, porque na formação dessa família temos ali a necessidade de crescimento. E crescimento não é só no aspecto material necessário ao sustento e sobrevivência, mas o crescimento de que naquela família serão observadas as leis divinas, a lei de adoração, lei do progresso, a lei do amor, justiça e caridade, lei de reprodução, lei de sociedade, todas as leis que nós já estudamos e ainda estudaremos. E kármicos. Na família nós sabemos disso, já conversamos muito sobre isso. Na família são feitos os ajustes. É ali o grande momento em que espíritos que foram rivais no passado vão agora construir um elo de amor. Não necessariamente esse compromisso kármico está ligado a uma rivalidade entre o casal. Muitas vezes, não raro, isso vai acontecer também com os filhos que advirão desse casamento. Mas o que temos sempre é a necessidade de um ajuste. Então, aquele casal que é atraído inicialmente pelos atrativos físicos vão aprender com o tempo que os atrativos físicos são efêmeros e que será necessário construir uma ponte onde
há apenas ali uma linha tênue, porque essa linha tênue inicia-se com esse processo de atração física. Mas o que era uma mera atração vai crescer e vai se fortalecer e vai se tornar algo sólido, que é exatamente o estabelecimento de laços de amor. Por isso que espíritos talvez tão antagônicos e que vieram com um compromisso kármico de encarnar e de se unirem em matrimônio, vão ali aprender a construir a ponte onde antes havia apenas um abismo que os separava. Por isso que o casamento, ele vem com essa gama de responsabilidades que envolvem o casal. E essa gama de responsabilidades não deve ser vista como um peso, mas deve ser vista como um compromisso, como algo que é necessário para o crescimento de ambos, para que nas vicissitudes da vida ambos sustentem um ao outro e, além de ultrapassar essas dificuldades, esses momentos de dificuldade da vida, também possam construir ali um ninho de amor, um laço de afetividade, onde as tristezas serão apaziguadas, serão consoladas, onde as alegrias serão compartilhadas, e assim poder vivenciar esses compromissos que têm uma índole da mais variada espécie. Como diz aqui Emmanuel, de origem material, afetiva, moral, espiritual e kármica. Emmanuel ele faz a seguinte consideração: sabemos, no entanto, que existem muitas pessoas que preferem não se casar, optando pela vida celibatária. A propósito, Emmanuel assim nos esclarece a respeito. A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente, por burilamento ou serviço, no curso de determinada reencarnação, e a daqueles outros que se veem forçados a adotá-las, por força de inibições diversas, indubitavelmente os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Nos apresenta aqui Emmanuel a questão do celibato, e o celibato, assim como o casamento, é uma escolha. E Emmanuel nos orienta e nos adverte que alguns escolhem essa situação de maneira voluntária, em razão de compromissos que assumem, em razão de perspectivas que têm da vida, com a finalidade de auxiliar ao próximo, escolhem a opção de não constituir uma família, para poderem assim terem mais potenciais para ajudar ao próximo. Ou seja, aqueles que escolhem essa alternativa o fazem em razão de uma renúncia. Renunciam ao impulso sexual, renunciam ao impulso natural que temos de buscar um companheiro, uma companheira, para fazerem com que, através do seu esforço, eles possam se dedicar a atividades que vão ajudar ao próximo, vão auxiliar ao próximo. Então, esses, conclui Emmanuel, eles trazem para si, obviamente, sendo bem-sucedidos nessa escolha e na efetiva ajuda ao próximo, trazem para si méritos, virtudes que vão auxiliá-los ao crescimento espiritual mais acelerado. Nem tanto pelo celibato, como nos explica Emmanuel, mas sim pelo seu esforço no auxílio ao próximo. Portanto,
essa escolha ela está pautada na lei de amor. E nessa condição de lei de amor, ele sim vai estar deixando de aplicar a lei de amor no sentido de constituir um núcleo familiar para aplicar a lei de amor a uma coletividade. E esse seria, então, o mérito dessa atitude, dessa escolha de celibato. E continua a obra dizendo: existem, porém, aqueles que já nasceram no corpo físico induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito, ou se recolhem apesar das disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos de espírito. E nos lembra aqui Emmanuel, então, que também temos e nos deparamos com situações em que indivíduos, por uma questão orgânica, nascem já com essa necessidade de viver uma vida celibatária. E essa escolha seria, na verdade, um compromisso, algo ligado a uma questão espiritual desse indivíduo. Portanto, o celibato ele tem essa possibilidade também de ser o resultado de uma condição orgânica que o espírito precisa vivenciar para poder fazer o resgate de alguma situação em que ele se vê obrigado a atravessar essa escolha praticamente compulsória, em razão sempre de atitudes e condutas que teve no passado. E Kardec, na questão 699, faz o seguinte comentário sobre o celibato. Segundo os espíritos superiores, o celibato pode traduzir-se como ação de egoísmo ou benevolência, pois se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da condição material. Vemos que aqui há uma sintonia entre a fala de Kardec e a fala que já acabamos de ver de Emmanuel. Aqui Kardec amplia a questão para aqueles que praticam o celibato não com o ato de benevolência, e sim com o ato de egoísmo. Isso acontece quando o indivíduo ele opta por não ter uma convivência com outra pessoa em razão de escolhas que ele faz no sentido de não tolerar conviver com pessoas que não aceitem sua opinião, que não aceitem as suas escolhas. Então, esse indivíduo que opta por viver de uma maneira isolada, de uma maneira celibatária, ele o faz não porque ele quer ajudar o próximo, porque ele quer desenvolver, trazer sua energia do chakra básico, que é ligada a essa força sexual, e deslocar essa energia para outros chakras. Ele faz isso, na verdade, porque ele não tolera qualquer pessoa que seja minimamente diferente a ele, em qualquer sentido que seja. Sabemos que todos somos diferentes. Então esse indivíduo opta por ter uma vida isolada, uma vida solitária e celibatária, muito mais pela sua condição endurecida, de não saber conviver com a mínima diferença que seja. E então ele constrói ao redor de si uma muralha e prefere viver uma vida solitária, muito mais pela sua incapacidade de aceitar qualquer contrariedade que ocorra na sua jornada. Então, esse celibato, ele seria um celibato que, na verdade, está muito mais ligado a um endurecimento do espírito. Por outro lado, aquele indivíduo que o faz por um sacrifício em prol da humanidade, em prol do bem, do auxílio ao próximo, ele, obviamente, ele não tem qualquer vinculação egoística, muito pelo contrário, ele está fazendo uma renúncia para que, assim agindo, ele possa não só ajudar um núcleo familiar a que ele pertencesse, mas ajudar a um sem número de pessoas que ele possa ajudar ao máximo das suas forças,
já que ele não vai despender energia na vida conjugal, na vida familiar. E Kardec, então, nos mostra que o celibato, na verdade, não é um estado meritório. Não há mérito nisso. Há uma escolha. Você pode também ajudar o próximo na vida conjugal, ajudando ali seu núcleo familiar e ajudando a tantos outros que puder, como você pode concentrar suas energias nessa ajuda ao próximo. Então, o celibato por si só, ele não é uma atitude meritória. Ele é, sim, uma escolha, assim como o casamento é uma escolha. O que importa é o que fazemos com essa escolha. Fazemos a escolha do casamento para construirmos um laço de amor, de harmonia e de auxílio mútuo e auxílio à prole, ou escolhemos a vida celibatária também em auxílio ao próximo, ou fazemos isso de uma forma egoística, ou seja, vivemos um casamento em que, na verdade, não há uma união de seres. Essa união, ela é nada mais do que uma formalidade, e não há ali um conjunto de seres voltados para o amor, respeito mútuo e crescimento. E no celibato também não veremos essa situação, porque aquele indivíduo se isola por uma atitude mais egoística. Num ou no outro caso, o que se revela mais importante é que o indivíduo ele utilize sempre suas forças para o bem. Porque mesmo no casamento sabemos, há desvios, mas se o indivíduo ou busca a vida conjugal no casamento, ou busca a vida celibatária, voltado sempre para a prática do bem, há mérito em um e em outro, porque são apenas escolhas que o indivíduo faz. O segundo tópico desse nosso estudo trata da monogamia entendida como uma lei da natureza. E na questão 701 do Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte explicação. A monogamia está de acordo com a lei da natureza. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Nos apresenta aqui Kardec que a monogamia, na verdade, está ligada à lei da natureza, enquanto a poligamia é um desvio dessa lei. E nos lembra que até pela questão numérica dos sexos, há uma diferença percentual muito pouca na humanidade entre homens e mulheres. Há um percentual um pouco maior de mulheres, mas praticamente imperceptível. E essa diferença, ela, na verdade, não é relevante em termos de humanidade, significando que a cada um de um sexo é dado alguém de outro sexo. Então, o que nos apresenta Kardec é que, numericamente, a própria humanidade já nos mostra que o casamento ele seria algo que teria que ser monogâmico, senão faltariam parceiros ou parceiras. Por isso, o casamento ele deveria ser monogâmico. E explica Kardec que existe na humanidade ainda a questão da poligamia. O que é a poligamia? É um indivíduo casar-se com mais de um indivíduo. Um homem ter várias esposas. E a poligamia, na verdade, é um desvio. Ele é ainda um costume pautado em algumas sociedades, um costume esse ainda ligado a uma condição pouco harmoniosa com as leis divinas, mas que pouco a pouco, com o aperfeiçoamento social que Kardec nos informa, essa poligamia ela vai ceder espaço à monogamia.
Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constante na criação divina. Nos apresenta aqui o material do ERG, então, que a monogamia ela é a tradução do verdadeiro sentido do crescimento, porque na poligamia essa união ela não faz com que haja estreitamento de laços afetivos, já que ela está muito mais pautada no interesse sexual. Já na monogamia, há uma construção de laços que extrapolam o mero compromisso sexual, porque esse laço que existe faz com que a aproximação entre os seres que vivem ali uma relação monogâmica estabeleça ali mais intensamente um compromisso de respeito mútuo, de amparo mútuo, de tolerância mútua. E aí por isso que o texto aqui nos apresenta que através da monogamia haverá, com o passar do tempo, com a consolidação dessas uniões monogâmicas, haverá uma oportunidade de favorecimento para a vinda de outros espíritos que vão ali conviver com aquele casal, que são os filhos, e, através disso, criar o ambiente adequado para a evolução, não só daquele casal, como daqueles seres que o casal receberá e irá dar ali amor, orientação, instrução, e assim eles vão avançando, vão crescendo, vão aprendendo conforme a possibilidade, conforme as oportunidades que são franqueadas através dessa existência, dessa convivência de maneira parceira, de maneira harmônica e de maneira a que todos ali evoluam na jornada espiritual. O terceiro tópico fala sobre a inconveniência da abolição e da dissolução do casamento. No Livro dos Espíritos, na questão 696, temos a seguinte orientação. A despeito das uniões matrimoniais representarem na maioria instâncias de reajustes espirituais, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então aqui Kardec ele nos apresenta que, primeiro, a união através do casamento é um momento de oportunidade de evolução espiritual para aqueles espíritos que entram em consórcio conjugal. E retirar o casamento, suprimir o casamento, seria, na verdade, um ato de regredir a humanidade, regredir a evolução que a humanidade já experimenta. Por quê? Porque a partir do momento que não haveriam mais esses compromissos de união, de estabilidade, de relacionamento afetivo, isso seria um grande prejuízo para a humanidade, porque não seriam formados vínculos familiares e sem a formação desses vínculos familiares não haveria ali a construção desses compromissos de ordem moral, espiritual e até kármica. E Kardec ainda lembra que em alguns animais existe a monogamia, né? E existe o casamento, né? Essa união permanente. E se o homem ele abolisse o casamento, ele estaria, na verdade, evoluindo em relação até a alguns animais que ostentam essa condição de uniões perenes. E Emmanuel, na obra Consolador, diz: o matrimônio na Terra é sempre resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos,
seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos firmemente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, Emmanuel aqui na obra do Consolador nos lembra que o casamento, ele é algo que já está comprometido, não é apenas ali no momento do altar, no momento da celebração, mas sim um compromisso que já vem do plano espiritual, onde espíritos que vão reencarnar já ajustam entre si o compromisso de se encontrarem e de estabelecerem um laço matrimonial. Por isso, é preciso nós observarmos que o matrimônio, com todas as alegrias e as dificuldades inerentes à existência humana, é, antes de tudo, um degrau na nossa ascensão espiritual, porque aquele compromisso ele vai estar revestido invariavelmente de alegrias e de dificuldades, e que esse casal, a partir do momento que estabelece essa união, está ali também honrando um compromisso que já foi estabelecido na esfera espiritual. Conclusão: temos consciência à luz do entendimento espírita que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, precisamos entender que o casamento ele é uma necessidade e atende à lei divina. Necessidade no sentido de que esse laço estabelecido é um laço de compromisso que remonta não ao momento aqui da esfera material, mas à esfera espiritual. E o casamento traz em si oportunidade de conciliação, de união, de reajuste entre seres, entre espíritos que são eternos, espíritos que são imortais. Então, teremos o casamento em que vivenciaremos ali uma experiência de união de almas, com alegria, com crescimento, e em outros um processo de retificação. Seja num ou no outro caso, é preciso que observemos que o casamento é uma escolha que o espírito faz, e na condição dessa escolha é necessário que ele honre os compromissos que ele assume, e ele tome a jornada encarnatória dele como devemos fazer todos os dias, no sentido de ver como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de prática do amor, do perdão, da tolerância, para que possamos um dia vivermos numa humanidade em que as sombras não tenham mais espaço e apenas o amor, apenas a alegria, apenas a caridade se faça presente. É preciso o aprendizado na jornada do casamento, do matrimônio, para que os espíritos que ali estão unidos naquele núcleo familiar tenham a oportunidade de aprender um com o outro o amor. E aprendendo um com o outro com o amor, vão crescendo nessa jornada, vão evoluindo nessa jornada, até o dia em que todos os espíritos estarão irmanados na condição de absoluta vinculação a Deus, quando chegarem à condição de espíritos puros. Por isso, o casamento, ele traz em si não só um processo de retificação, de reajuste, mas também um processo de evolução. Lembrando que vimos também nesse roteiro a condição também do celibato, daquele indivíduo, daquela pessoa que opta por não se unir em casamento e que, desde que essa pessoa o faça em prol do bem maior, do amor, ele ou ela, fazendo essa escolha,
estará também atendendo ao desígnio da lei divina. O importante é, seja qual for a escolha que for feita, que essa escolha seja uma escolha perene, seja uma escolha estável, para que o espírito seja vivendo ali o matrimônio, seja vivendo o celibato, possa atender aos desígnios de Deus. Esse era o conteúdo que tínhamos para esse nosso estudo da semana. Muita paz a todos, muita luz e até nossa próxima aula.